Nós estamos falando hoje sobre a saúde bucal, para entender muito mais do que só escovação de dentes e cárie. Não é só isso que a gente fala quando pensa em saúde bucal. O Dr. Flávio Goulart, cirurgião dentista, está hoje com a gente, então, ajudando a entender melhor essas questões. Doutor, a gente já falou sobre a cárie, sobre a sensibilidade nos dentes. E a gente vai pensar agora numa realidade que muitos brasileiros enfrentaram, que foi de perder os dentes. Antigamente, quando não se sabia exatamente como agir, quando se tinha um problema bucal, o dente era extraído, era a melhor forma. A compreensão daquela época era o que trazia. Hoje, isso já mudou. Ainda bem, né? Isso já mudou bastante. Antigamente, não se dava muito valor à prevenção. E a falta de acesso até Era mais aos... uma odontologia, assim como a medicina também era, curativa. Então, o problema está lá, você remove o problema. Você não tinha esse hábito de prevenir o problema, né? Hoje em dia, isso mudou bastante. Lógico, você ainda tem pacientes que têm problemas de perdas dentárias, mas já está mudando bastante, principalmente os pacientes mais jovens que têm já uma concepção melhor de prevenção, de estética, ficar com um sorriso bonito, então isso vai mudando bastante. Hoje em dia a ideia é que você extrai o dente em último caso, né? Vamos tentar fazer de tudo para manter esse dente na sua boca. Tenta-se de tudo antes de arrancar o dente, doutor? Sim, desde que o prognóstico seja favorável, né? Não adianta você ficar insistindo também, vamos manter esse dente, vamos pesar, né? Prós e contras, o que é melhor para o paciente, o que é mais favorável. Às vezes é melhor, você já extrai, faz um implante na região, acabou. O paciente também não vai ter problema durante bons anos aí. Não adianta também você ficar levando. Tá? Mas assim, a ideia é a gente tentar manter o dente do paciente o máximo possível na boca, desde que não esteja causando algum outro mal ao paciente, O né? senhor falou também uma palavra aí que nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos do Brasil, ganhou um grande destaque, foi implante. Foi. Que antes a pessoa ainda arrancava o dente e ficava sem. Ou fazia, ainda tinha Uma ponte, ponte, aquelas alternativas que já foram agora quase que todas substituídas. Ainda existem, mas ainda tem, já é bem menos. E aí o implante surgiu como uma alternativa. E que não é só estética, né, doutor? Quando a gente Não. pensa lá no começo do programa que o senhor falou sobre a função de cada dente, o implante é importante também para essa funcionalidade da boca. Principalmente para isso, eu acredito, né? Você devolver a função ao paciente. Né? Lógico que a estética hoje em dia é muito cobrada, requisitada, é muito Faz importante. diferença para as Faz pessoas. diferença, lógico, o bem-estar, a autoestima da pessoa, mas você tem que devolver a função, você tem que devolver a mastigação para aquela pessoa. Né? Não tem comparação, um paciente que perdeu um dente, você reabilita com implante, aquele paciente que você reabilita com uma ponte móvel, por exemplo. A mastigação vai ser diferente, o paladar do paciente é diferente. Então, hoje, assim, a gente pode contar com essa alternativa com o implante, que é uma alternativa confiável e vai restabelecer, né? Um outro caso, você não consegue ainda fazer implante por uma questões, o paciente às vezes não tem osso para isso, às vezes você tem que fazer um enxerto antes, assim, mas você consegue contar com esse tipo de tratamento, com o implante, que é um recurso altamente confiável hoje em dia, e devolver a função a esse paciente. Essa é uma alternativa também que surge para quem acaba tendo essa extração dos dentes ou quem tem algum outro problema. E o especialista, converse com o seu especialista que ele vai dizer se é uma opção para você ou não. Mas o doutor falou sobre essa mudança, até da cultura de extração dos dentes, que foi a mudança de sair de uma de odontologia apenas curativa para uma preventiva. Exatamente. Então vamos pensar agora o que isso tem a ver com a gente, na nossa vida, nas nossas escolhas do dia a dia. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em primeiro lugar de escovação diária. Tem que ser o primeiro hábito a ser adquirido pela criança, por exemplo. Vamos começar com a escovação. Se você já tiver esse hábito de escovação diário, você já vai eliminar uma série de problemas e vai resolver uma série de problemas. Quando a gente fala em escovação diária ideal, a gente está falando em quê? Mas pensando na realidade das pessoas também, porque falar escovar 5 vezes por dia. É isso que eu falei. Então, sim, não adianta, vamos escovar 5, 6 vezes por dia, também não é essa a ideia. Né? O ideal é você escovar sempre que depois de uma refeição, sim, é o ideal. Mas foi como a gente conversou, às vezes no dia a dia, o paciente não tem esse tempo. Está em um lugar que não Está tem em um lugar que não disponível. tem disponível. Então, a escovação noturna é a principal. Mas se você puder escovar pelo menos umas 2 vezes por dia, de manhã, antes de sair de casa, à noite, já vai ajudar bastante. Tá? E esse hábito tem que ser adquirido desde pequeno, com a criança. A criança já tem que ver o pai, a mãe, com esse hábito, escovando, ensinando a criança, ensinando o filho, a filha, para eles verem que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum castigo escovar o dente, não é um sofrimento, tem que ser um negócio gostoso. Né? O meu filho me vê escovando, ele quer escovar também. Né? Ele pede, papai, posso escovar? Não sei o quê. Tem que ser assim, tem que ser um negócio em família, começa assim.
para a criança ver que não pode punir a criança, vou te levar no dentista. O dentista vai brigar não com você. o dentista vai te dar uma injeção. Não é assim, não é esse hábito que você tem que criar no seu filho. É uma cultura que eles têm que mudar. Tem que mudar, tem que ser algo agradável para a criança. E se a criança já começa a adquirir esse hábito desde pequenininho, a chance dela ter, não ter problema, a quantidade de problema que ela vai ter no futuro vai ser bem menor. Né? Então, eu acho que são hábitos simples, como a gente falou. É uma coisa simples que vai resolver um monte de problema. Agora, você que nos assiste, amigo telespectador, tem o hábito de usar, por exemplo, enxaguatório bucal? A gente já teve discussão de que devia, não devia, será que precisa? Fio dental, antes, depois, escovação, tem sempre muita discussão. No próximo bloco, o doutor continua explicando pra gente sobre isso. Vamos responder também a pergunta de uma telespectadora que escova os dentes 3 vezes ao dia, mas ainda assim tem problema. Será que ela está fazendo do jeito certo? A gente fala sobre isso já já.